E o André Hernan traz mais detalhes sobre a negociação entre Bahia e Luciano Rodrigues. Bora conferir. Que não envolve troca, é só a compra do Gabriel Neves pelo Isso agora é... Estudiantes ao São Paulo. Zenox. Luciano Rodrigues no Bahia, tem novidades? As negociações seguem, né? Alguns detalhes importantes estão sendo discutidos e feitos neste momento. Claro que o jogador, nessa semana, já deve fechar, já deve dar o ok, né, acertar os últimos detalhes e assinar o contrato, mas são detalhes importantes que estão sendo construídos e discutidos do Bahia, né, da direção do Bahia, com o City, né, com o próprio Grupo City, que está adquirindo o jogador. Então, assim, essa semana vai ser uma semana de definição e, claro, para o sim, está muito mais para o sim do que para o não, já há um acordo verbal ali já bem construído, mas faltam alguns detalhes. Faltam alguns detalhes ainda para o excelente Luciano Rodrigues, de 20 anos, o novo Suárez, né? Brincam com ele lá no Uruguai que ele é o novo Suárez. Então a galera, por exemplo, lá da agência que gerencia a carreira dele, a Talent Sports, eles já estão... Olha aí. Eles já estão trabalhando exatamente nesse momento, nessa semana que entrou, para fechar esse negócio, e esse negócio deve fechar a qualquer momento nessa semana. E claro, a gente vai trazer aqui ou em vídeo, ou em lives, essa notícia aí do Lúcio Rodrigues, muito bom jogador inclusive, né? Vamos botar aí o novo contratado do... Tá aí, rapaziada, detalhes que foram trazidos agora há pouco pelo André Hernan em sua transmissão ao vivo em relação ao atacante Luciano Rodrigues. Ele fala um pouquinho sobre essa negociação, né, de detalhes finais. A gente respeita, claro, todas as fontes informativas referentes ao Esquadrão de Aço. O André Hernan é um cara que está de fora, então às vezes pode até demorar de chegar algumas informações, de apurar outras novidades em relação à prioridade de cobertura, mas trouxe que a qualquer momento deve fechar o negócio entre Bahia e Lúcio Rodrigues. Hoje, o cenário realmente que a gente tem de todas as fontes de informação e pelo que a gente tem acesso de notícia, é que realmente faltam detalhes para que ele seja atleta do Bahia. O Rafael Seixas, o João Bahia, o Matheus Barbaço trouxeram informações sobre esta negociação, né, de que ele já estaria aqui no Brasil e que chegaria em Salvador muito em breve, nessa semana ainda. A qualquer momento deve acontecer o fechamento do negócio entre o Esquadrão de Aço e Luciano Rodrigues. A situação também é a seguinte, gente. Queria trazer aqui alguns números antigos sobre o Luciano Rodrigues para que a gente possa conhecer também um pouco mais sobre esse jogador. Aqui eu peguei um número, por exemplo, do SofaScore de 2023, onde o Luciano Rodrigues, já com 20 anos de idade, né, na primeira divisão uruguaia, fez 31 jogos, 24 como titular, marcou 9 gols, deu 4 assistências, 32 chutes no gol, 37 passes decisivos, 119 dribles certos, 280 duelos ganhos, 64 faltas sofridas e uma nota SofaScore de 7,55. E esse é o mapa de calor dele na primeira divisão do Uruguai em 2023. E aqui outro lado estatístico dele, só que aqui do SofaScore internacional, né? Aqui em relação ao jogo que ele fez contra a Itália, por exemplo, ele era o melhor jogador em campo da final da Copa do Mundo FIFA Sub-20. Vocês terem noção a qualidade que tem e o potencial de evolução que tem o Lúcio Rodrigues. Esse potencial de evolução é muito importante. E além disso, o Luciano Rodrigues, nesse ano aqui em janeiro, Luciano Rodrigues, entre todos do Liverpool do Uruguai, na primeira divisão em 2023, foi o primeiro em nota SofaScore, 7,55. O primeiro em dribles certos, 119 dribles certos, um número altamente relevante. O primeiro em finalizações no gol, 32. O segundo em gols, 9 gols marcados. O segundo em assistências da equipe. O segundo em participações em gols, com 13 participações. E o segundo em passes decisivos. Olha realmente como é relevante, né?
essa passagem do Luciano Rodrigues, principalmente os números referentes ao atleta na divisão uruguaia e como ele é importante para a equipe do Liverpool do Uruguai. Realmente é uma negociação que, ao ser finalizada, gerará um retorno financeiro muito importante após um retorno técnico, que é isso que o Bahia visa em relação a essa contratação do Luciano Rodrigues. Eu estava assistindo agora há pouco aqui o programa No Campo do 4 com o Caio Leone, Jailson Baraúna e com o Fabrício Cunha. Hoje o convidado deles foi o Marinho Júnior, por exemplo, e eles falaram muito sobre isso, né? Sobre esse potencial que tem o Luciano Rodrigues e a intenção que o Bahia tem em relação à gestão da carreira do atleta. De que a intenção não é que ele fique aqui por 1 ou 2 anos. E é importante lembrar, tá, pessoal? Para o jogador ser contabilizado como investimento do Grupo City no Bahia, que aquela grana que será investida no atleta se realmente contabilizar como investimento, ele tem que permanecer no clube por alguns anos e ter história por aqui para que isso seja contabilizado em investimento de fato daquele dinheiro lá dos 500 milhões de reais em contratações. Porque, por exemplo, o Roner Chaves chegou em 2023 e esse ano já foi negociado em definitivo, já foi pago uma quantia ao Bahia pela negociação. Então ele não ficou praticamente nem 1 ano e meio no clube. Isso não se contabiliza uma passagem, um investimento do Grupo City. Então essa grana será realocada de outra forma. Então, só para que fique bem claro, para um atleta, por exemplo, como o Chaves aconteceu e não ficou aqui por mais de 2 temporadas, o cara não vai ser contabilizado como investimento. O Lúcio Rodrigues deve vir com um contrato longo, com um investimento altíssimo. Muito provavelmente, iremos aqui repetir, a maior compra da história do clube, a maior compra da história do Bahia. Estará ali no hall entre as 10 primeiras compras, 10 maiores compras, da história do futebol brasileiro. E temos que ter essa compreensão, esse consentimento de que é uma negociação detalhista, detalhada em relação aos mínimos detalhes. Toda essa situação tem que ser bem amarrada pelo Bahia, pelo Grupo City, para que não haja nenhum tipo de brecha. Eu acho que é um jogador que, como a gente já viu há muito tempo, já esteve fechado com outros clubes, mas acabou não dando certo em relação às negociações. O Bahia é favorito em relação ao Feyenoord da Holanda e ao River Plate da Argentina nas negociações. É um jogador que já foi desejado pelo Abel Ferreira no Palmeiras, que chamou a atenção do Abel em relação aos confrontos muito pela Libertadores da América. É um jogador diferente, é um jogador especial. Batedor de falta, habilidoso, povoa muito bem ali a grande área, também atua pelas beiradas. É um cara que vai agregar bastante a esse esquema tático do técnico Rogério Ceni no Esquadrão de Aço, se realmente tudo der certo em relação a esta negociação. Esse foi o conteúdo. Se você curtiu, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixa o like e, é claro, um comentário sobre todos os temas que foram abordados neste conteúdo. Um abraço a vocês, rumo aos 75 mil inscritos. Será muito bacana ter você, que ainda não faz parte da comunidade ACBTV, como um novo integrante da família. Um abraço, até a próxima e bora Bahia!